Olá, boa noite. Olá a todos, Sou o João eu sou a Maria. e hoje temos uma história muito especial para vos contar. É uma história que é baseada numa experiência real e muito importante para nós, porque hoje é o dia 25 de Abril, e é o dia da Revolução dos Escravos. e a Revolução dos Escravos. O que é que significa também? Quando nós conseguimos a liberdade, claro. Então hoje a história que nós vamos contar é uma história que nos conta como é que aconteceu o 25 de Abril, para quem, se calhar há algumas pessoas que já não sabem e que não têm memória. Então a nossa maneira de comemorar este dia da liberdade, muito importante, é contar esta história. Ok? Pode ser, Maria? Pode. Tu já aprendeste isto na escola também, é verdade. Mas vamos recordar. Foi no ano de 1974, no dia 25 de abril. Passava pouco da meia-noite. Em muitas casas, o rádio estava sintonizado na Renascença, onde estava prestes a passar Grândola Vila Morena, do músico Zeca Afonso. Tu não sabes quem era o músico Zeca Afonso? Ele tinha estas músicas, muitas músicas de intervenção. Além disso, era um compositor fantástico. E tínhamos muitas músicas que enfeitaram esta revolução. No fundo, são um símbolo dessa revolução. Então aqui, a música era assim. Queres que cante um bocadinho? Ou se sabes cantar? Era assim: Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Assim, depois continuava, tinha mais versos. E depois significava a liberdade. Dizia assim: dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Depois esta parte é que é mais importante: em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Ou seja, eram os valores da liberdade que estavam expostos nesta cantiga. Mas esta música tinha uma função especial. E a partir do momento em que ela tocou na rádio, já não era possível voltar atrás. Queres ler um bocadinho? Vamos lá. Muitos acharam estranho ouvir uma música que tinha sido proibida pela ditadura. Mal sabiam que esta era a segunda senha secreta para pôr em marcha a revolução dos capitães do Movimento das Forças Armadas, MFA. Algumas horas antes, o comando operacional do golpe militar tinha-se instalado no quartel da Pontinha, em Lisboa, de onde o capitão Otelo Saraiva de Carvalho deu todas as instruções. Precisamente na mesma altura em que se ouviu na rádio e depois do adeus, a canção Insuspeita de Paulo de Carvalho. Para os mais novos, Paulo de Carvalho também é um dos grandes cantores de intervenção, e esta música também, de intervenção não, mas um cantor teve esta música depois do adeus, que também era uma senha, e para aqueles que não sabem quem é Paulo de Carvalho, é o pai do Agir, mas já agora fica aqui esta referência para aqueles mais novos. A partir deste momento já não era possível voltar atrás. Muito em breve, por si ia fim há 48 anos de ditadura. 48 anos é muito ano. Tocada a Grândola Vila Morena, os militares tomaram a Escola Prática de Cavalaria em Santarém, de onde saiu depois uma coluna encabeçada pelo capitão Salgueiro Maia, um verdadeiro herói, que tinha combatido em Moçambique e na Guiné, tal como o teu avô, Nuno, e também como o João, também estiveram no ultramar, com destino a Lisboa. Enquanto isso, foram ocupados o aeroporto de Lisboa, o quartel-general, o Estado-Maior do Exército e os estúdios da RTP e da emissora nacional. O Rádio Clube Português foi transformado no posto de comando do MFA. Passava pouco das 4 da manhã, quando ali foi emitido o primeiro comunicado. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária. Olha, que ainda agora os médicos tiveram este papel também no Covid-19, vês? Aqui também já foi apelado este sentido cívico dos médicos. Vamos lá. Era a
Era a madrugada de uma quinta-feira chuvosa. Às 7h30 da manhã, foi emitida pela RCP É o Rádio Clube de Portugal. uma nova nota histórica, onde se explicava que tinham sido desencadeados uma série de ações para libertar Portugal do regime que o dominava. O país estava em alvoroço. Não se sabia muito bem se era uma guerra ou uma festa. Em desespero de causa, Marcelo Caetano tentou travar a revolução. Ordenou que a fragata Gago Coutinho bombardeasse o terreiro do Paço, mas o telefonema foi interceptado pelos revolucionários que de imediato ameaçaram o comandante da fragata de represálias. Já perto do meio-dia, os capitães puseram-se a caminho do quartel do Carmo, onde estavam escondidos Marcelo Caetano e 2 dos seus ministros. À espera de Salgueiro Maia estavam alguns militares do regime, que, contudo, acabaram por se juntar à revolução. Seguia-os uma multidão. 2 ou 3 jardinas começaram a distribuir os primeiros jornais aos militares, que os colocaram nas suas armas. A distribuir os primeiros jornais não censurados, e quase em simultâneo as floristas começaram a oferecer cravos vermelhos aos militares. Agora sim. Que os colocaram nas suas armas. Tem mais lógica. Assim, o cravo transformou-se no símbolo da revolução, fazendo com que este acontecimento, talvez o maior da nossa história, ficasse também conhecido pelo nome da Revolução dos Cravos. Chegado ao quartel do Carmo, o capitão Salgueiro Maia pegou no megafone e avisou o presidente do Conselho que tinha até às 5 horas para se render. Já muito perto do prazo limite, Marcelo Caetano fez saber que estava disposto a entregar-se, mas antes disso quis falar com o general António de Spínola, que um mês antes tinha sido demitido do cargo de vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Após a sua entrada, foi anunciada a rendição do governo e assistiu-se à transmissão de poderes para Spínola. Na rua, cantava-se o hino à portuguesa e exigia-se a cabeça do presidente do Conselho. Mas Salgueiro Maia não permitiu que fosse feita justiça popular e garantiu que Marcelo Caetano e os seus 2 ministros saíssem em segurança do quartel do Carmo. A noite já ia longa. Por esta altura, a revolução tinha chegado a vários pontos do país, sem que tivesse sido derramada uma gota de sangue. No dia seguinte, foi apresentado à população um governo provisório que se chamou Junta de Salvação Nacional e do qual faziam parte, entre outros, Costa Gomes e António de Spínola. À frente das câmaras de RTP foi lido o primeiro programa político democrático que começava assim. Considerando que, ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir, concreta e objetivamente, uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos. Considerando que a definição daquela política só é possível com o saneamento da atual política interna e das suas instituições, tornando-as, pela via democrática, indiscutidas representantes do povo português, considerando ainda que a substituição do sistema político vigente terá de processar-se sem conclusões internas que afetem a paz, o progresso e o bem-estar da nação. O movimento das Forças Armadas, na profunda convicção de que interpreta as aspirações e interesses da esmagadora maioria do povo português e de que a sua ação se justifica plenamente em nome da salvação da pátria, fazendo uso da força que lhe é conferida pela nação através dos seus soldados, proclama e compromete-se a garantir a adoção das seguintes medidas, plataforma que entende necessária para a resolução da grande crise nacional que Portugal atravessa. As medidas de que os capitães de Abril falavam resumiam-se a 3 palavras de ordem: descolonizar, democratizar e desenvolver. Democratizar, descolonizar e desenvolver, torno eu a repetir. E então, ainda nesse dia, por ordem do movimento das Forças Armadas, Marcelo Caetano, Américo Tomás e outros elementos afetos ao antigo regime foram enviados para a Ilha da Madeira. O general Spínola foi designado Presidente da República e os presos políticos de Caxias e Peniche foram libertados, ao mesmo tempo que os líderes do Partido Socialista, Mário Soares, e do Partido Comunista Português, Álvaro Cunhal, foram autorizados a regressar do exílio. Tinha morrido o Portugal que todos conheciam. Tinha acabado as escolas com salas e recreios separados para rapazes e raparigas. Estás a imaginar? Agora até já era bom estarmos aqui em casa, não é? Mas neste momento já se podia ouvir os discos e ler os livros proibidos.
as organizações mais poderosas do Estado Novo, a PIDE, a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa, tinham sido extintas e os rapazes já não tinham medo de ser mandados para a guerra. Criaram-se vários partidos políticos e formaram sindicatos, que eram organizações que defendiam os interesses dos trabalhadores. No dia 1 de maio de 1974, inspirava-se mesmo liberdade. Em Lisboa, milhares de pessoas, entre as quais se encontravam Mário Soares e Álvaro Cunhal, saíram à rua para, pela primeira vez, celebrar o Dia do Trabalhador. E um pouco por todo o país, entoava-se: "O povo unido jamais será vencido". Era mais assim: o povo unido jamais será vencido. E ainda hoje nas manifestações se faz esse tipo de grito, porque realmente a união faz a força, neste caso. Portugal estava diferente. Tinha começado a Terceira República. Passados alguns meses, reconhecemos às colónias o direito à independência, embora a guerra só viesse a terminar um ano depois, à altura em que nasceram 5 novos países: Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. Muitos retornados regressaram à pressa e não tiveram alternativa senão deixar para trás os seus haveres. Isto ainda hoje causa muitos problemas, porque as pessoas que viviam nas ex-colónias tiveram que regressar sem nada. Tudo que tinham construído lá, todos os haveres que tinham, deixaram ficar lá. E isso, claro, que causa sempre muito desgosto e muita amargura, certo? E se calhar também com alguma razão, mas se calhar foi a maneira de resolver, não sei. Isso já é mais discutível. Houve, no entanto, 2 casos especiais: Macau e Timor-Leste. As únicas colónias que não conseguiram independência nessa altura, até porque Timor foi, passado um ano, invadido pela Indonésia, enquanto Macau permaneceu sob a administração portuguesa até 1999, data em que se passou a fazer parte da República Popular da China. Mas a independência das nossas antigas províncias ultramarinas também teve consequências negativas, como as guerras civis que se arrastaram durante décadas, obrigando muitos milhares de portugueses, conhecidos como retornados, a regressar à pressa ao nosso país. Muitos deles não tiveram alternativa senão deixar para trás os seus haveres. Enquanto isso, a democracia começava a dar os seus primeiros frutos. Em 1975, realizaram-se as primeiras eleições livres, a que concorreram vários partidos políticos e de onde resultou a Constituição de 1976, que garantiu aos portugueses direitos muito importantes, como a liberdade de expressão e de opinião, a liberdade de reunião e associação, o direito ao trabalho, o direito à educação, entre outros. Sabias que as pessoas não se podiam juntar antes? As pessoas não se podiam juntar em grupos para discutir ideias? Não, isso era proibido. Uma das coisas que depois com o 25 de Abril começou a ser possível. No entanto, ao contrário do que se esperava, nem tudo correu bem depois da Revolução. Até porque, após 48 anos de ditadura, e depois temos que ver isto, ainda ninguém sabia muito bem o que fazer com a democracia. Houve por isso muitos problemas. Alguns meses depois do 25 de Abril, vários ministros apresentaram a demissão. E logo a seguir formou-se novo governo, constituído entre outros pelos dirigentes Mário Soares, do Partido Socialista, e Álvaro Cunhal, do Partido Comunista Português. A instabilidade aumentou em setembro, quando se assistiu a um agravamento do conflito entre militantes dos partidos concorrentes. Nesse mesmo mês, o general António Spínola entrou em conflito com o MFA e demitiu-se do cargo de Presidente da República, que foi depois ocupado pelo general Costa Gomes. Os meses seguintes foram marcados por vários confrontos entre socialistas e comunistas, e a tal revolta era tal que, a 11 de março de 1975, um grupo de paraquedistas, vindos de Tancos, tentaram fazer um ataque ao quartel do Regimento de Artilharia número 1, em Lisboa, para repor a normalidade, mas não tiveram sucesso. Apesar disso, os conflitos não acabaram. Pelo contrário, agravaram-se sobretudo após as comemorações do Dia do Trabalhador, que deram origem a um período que ficou conhecido como Verão Quente, durante o qual aconteceram uma série de ações violentas contra as sedes dos partidos e de outras organizações políticas. Portugal tinha entrado numa espécie de crise revolucionária. Estivemos, aliás, muito perto de uma guerra civil, realidade que só deixou de representar um perigo quando, na madrugada de 25 de novembro, tropas paraquedistas ocuparam várias bases aéreas e foram derrotadas por um grupo de militares chefiado pelo general Ramalho Eanes. Ramalho Eanes, que veio a ser nosso Presidente da República, certo? Sim. E ainda hoje é uma pessoa muito respeitada e muito ouvida na nossa sociedade. É verdade que muita coisa correu mal depois da Revolução dos Cravos, mas apesar disso, a democracia conseguiu sobreviver a todos esses obstáculos. E em 1976,
foi eleito democraticamente o primeiro Presidente da República. Lá está, Ramalhianes, foi o primeiro Presidente da República. E então temos aqui os cravos e temos aqui depois várias figuras históricas que é preciso saber, o Hotel Saraiva de Carvalho, Salgueiro Maia, Ramalhianes, temos também depois outras figuras que contribuíram para que nós neste momento tenhamos a liberdade de estar a contar esta história, certo? E é muito bom. Tinhas um objeto na tua mão, que era? Queres dizer, queres partilhar? Era o símbolo, o que é que significava? Um pássaro. A liberdade. A liberdade de podermos fazer aquilo que nós queremos. E a nossa liberdade agora temos que aproveitar da melhor maneira para que fiquemos em casa. Já sabem, porque a nossa liberdade acaba sempre que começa a liberdade do outro. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos que respeitar a liberdade do outro é também estar em casa para que não sejamos também agentes de contaminação ou então contaminados. Por isso, vamos ultrapassar isto todos juntos e hoje é um dia muito especial para nós. Se nós conseguimos passar para uma democracia de uma forma pacífica, nós também vamos conseguir passar esta crise mais vírica, não é? Mas também vamos conseguir passar. Por isso, já sabem, contem connosco para vos contar histórias todos os dias. Hoje tinha que ser uma história especial. Espero que aqueles mais novos que não saibam o que foi o 25 de Abril, que tenham aprendido alguma coisa e assim saibam porque é que é importante comemorar este dia, com vírus, sem vírus, seja lá de que maneira for. 25 de Abril sempre, ok? Fiquem bem e já sabem. Tchau. Podem cantar mais uma vez a Grândola Vila Morena, porque eu cantei muito mal, não é? Por isso, podem cantar mais uma vez. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. E agora não vai estar. Não vai fechar, eu não ia cantar outra vez.